Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glorifiquemos com alegria ao Senhor, cantando. In eternity.
Juntamente com as intenções, colocamos diante do altar do Senhor, queremos rezar a Santa Missa, em ação de graças, pelos 48 anos de casamento de Maria Helena e João José Borges. Ó Deus, e pela virgindade fecunda de Maria, destes à humanidade o dom da salvação eterna, dai-nos contar sempre com a intercessão daquela que nos trouxe o autor da vida, Jesus Cristo, Ele que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura do livro dos Números. O Senhor falou a Moisés, dizendo: Fala a Arão e a seus filhos. Ao abençoar os filhos de Israel, dizei-lhes: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e se compadeça de ti. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Assim invocarão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção. E sua face resplandeça sobre nós. Que na terra se conheça o seu caminho e a sua salvação por entre os povos. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção. Exulte de alegria a terra inteira, pois julgais o universo com justiça. Os povos governais com retidão e guiais em toda a terra as nações. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor. Que todas as nações vos glorifiquem. Que o Senhor e nosso Deus nos abençoe e o respeite os confins de toda a terra. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção. Leitura da Carta de São Paulo aos Gálatas. Irmãos, quando se completou o tempo previsto, Deus enviou seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sujeito à lei, a fim de resgatar os que eram sujeitos à lei, e para que todos recebêssemos a filiação adotiva. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, ó Pai. Assim, já não és escravo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro. Tudo isso por graça de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
nos falou pelo seu Filho. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo visto, contaram que lhes fora dito sobre o menino, e todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contaram. Quanto a Maria, guardava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, com esta celebração, a última do ano, queremos render graças ao Senhor, agradecermos a Ele pelo 2025, que estamos daqui a poucas horas para terminar, porque já estamos nas vésperas da solenidade da Santa Mãe de Deus, para que a Igreja inicia o ano e também Dia Mundial da Paz. O título de Mãe de Deus, Theotokos, é o primeiro título dogmático da Virgem Maria, e ele tem muito mais a ver, como sabemos, foi proclamado no século IV, e tem muito mais a ver com Jesus Cristo do que com, propriamente dito, a Virgem Maria. Existia muitas heresias que a Igreja estava enfrentando nos primeiros séculos, e uma delas dizia que Jesus não era Deus, que Jesus era um filho preferido de Deus, uma criatura que tinha sido elevado, que tinha sido ungido, portanto, pelo Senhor no batismo, e tinha vindo sobre ele o Espírito Santo, e que Jesus, portanto, era a melhor e a mais importante e a mais perfeita criatura de Deus, mas que Jesus não era Deus, propriamente dito. Então, o título que queriam colocar para a Virgem Maria era Cristotokos, ou seja, a mãe de Cristo, porque era a mãe daquele que foi ungido por Deus. A Igreja Reunida em Concílio diz: não, Jesus Cristo não é uma criatura, não é a mais perfeita, a melhor e a mais importante de todas as criaturas. Jesus Cristo não foi criado, Jesus Cristo é coeterno ao Pai, Jesus Cristo é Deus. Portanto, Maria é a mãe de Deus, a mãe de Deus encarnado, obviamente, a mãe de Deus feito carne no seu seio. É porque Deus é eterno, e aquele que é eterno não foi gerado nunca, mas no tempo, a Virgem Maria, ela se torna, portanto, a mãe de Deus. Jesus Cristo é um Deus, é Deus encarnado, é Deus que se faz homem e vem habitar entre nós. Então, dizer Theotokos é afirmar a divindade de Jesus Cristo. Como nós professamos no creio, depois desenvolvido pela Igreja também nos primeiros séculos,
Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Ou seja, Jesus é idêntico em tudo ao Pai. Diferente nas relações, mas bom, isso fica para uma aula sobre Trindade. A liturgia da palavra de hoje, ela é mais focada no nome de Deus do que na Virgem Maria também, não é? A primeira leitura que nós acabamos de ouvir do livro dos Números é exatamente a bênção, aquela conhecida como bênção de Arão, transmitida pelo próprio Deus a Moisés, para que ele pudesse abençoar o povo de Israel. E diz a benção: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça brilhar sobre ti a tua face e se compadeça de ti, o Senhor volta para ti o seu rosto e te dê a paz. Uma bênção que invoca a face do Senhor, uma face que transmite a paz de Deus. E depois diz: e assim invocarão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Como sabemos, queridos irmãos, o nome no Antigo Testamento, o nome no sentido bíblico, ele identifica a pessoa, de modo que não são coisas dissociadas. Invocar o nome do Senhor é invocar a presença do Senhor. O nome, ele imprime a identidade daquele ser. Portanto, muitas vezes Deus chama alguém e muda o nome, né, a fim de dar uma outra missão. Às vezes, quando vai escolher um nome na Bíblia, o nome é escolhido a partir de uma revelação. Por quê? Porque invocar o nome é invocar a própria pessoa, e invocar a pessoa é possuir essa pessoa, é possuir aquilo que essa pessoa traz, é identificar-se com a missão desta pessoa. Lembra lá quando Moisés quer saber de Deus o nome, que o Senhor não revela para ele o nome, e depois o tetragrama se transforma no nome de Deus, que é impronunciável para os judeus, né? E daí se diz Adonai, que significa Senhor. Portanto, Deus não revela o seu nome, e isso seria apropriar-se, né? Quem tem o nome de Deus seria apropriar-se de Deus. Portanto, voltando, né, para a nossa ideia, portanto, a forma de invocar o nome do Senhor sobre o povo de Israel é pedindo para que ele volte sobre este povo a sua face, para que ele brilhe o seu rosto sobre esse povo, para que ele se compadeça desse povo, para que ele volte o seu rosto a esse povo e transmite a paz. Portanto, invoquemos o nome do Senhor a fim de iniciarmos bem esse 2026 na paz. Como dizíamos, amanhã é a Jornada Mundial pela Paz, né? Na mensagem escrita pelo Papa Leão para esse dia, ele pede incessantemente o fim das guerras, o fim da violência. Invocar o nome de Deus sobre nós é também pedirmos para que vivamos um ano de 2026 com o nosso coração pacificado, deixando cair por terra tudo aquilo que causa divisões, tudo aquilo que causa ira, tudo aquilo que causa intriga. Estamos iniciando um ano que não vai ser fácil, na verdade, porque tem eleições e aí a gente vai brigar com todo mundo, né? Com aqueles que pensam iguais, com aqueles que pensam diferente, com aqueles que pensam mais ou menos diferente, a gente vai sair brigando, não é? E está assim o Brasil hoje. Então já vamos pedir que comecemos um ano de paz, né? Um ano que seja na paz do Senhor, que nós sejamos agentes de paz, que nós sejamos pacificadores, até porque as bem-aventuranças dizem isso. Aqueles que promovem a paz, que sejamos promotores de paz. Igualmente, o nome está presente na leitura do Evangelho que nós acabamos de ouvir. Passa-se 8 dias e, portanto, a lei manda para que o menino seja circuncidado. E na circuncisão se coloca o nome, e a Virgem Maria e São José atribui o nome ao menino, aquele que o anjo tinha
revelado antes dele ser concebido, ou seja, coloca o nome do menino de Jesus. Jesus, nós sabemos, significa Salvador. Portanto, a identidade daquele menino é que ele é o Salvador da humanidade. Invocar, portanto, o nome de Jesus na nossa vida, invocar o nome de Jesus no início deste ano, é invocar a salvação do Senhor sobre nós, a salvação que Ele nos trouxe na sua cruz, a salvação que Ele nos trouxe com a sua vida entregue por nós, a salvação que perdoa os nossos pecados, que cancela as nossas faltas, que nos dá esperança, a salvação que nos fala não de condenação eterna, mas que nos fala que sim, é possível alcançar o céu, sim, é possível viver este ano que se inicia de forma diferente, é possível construir aqui na terra e com a nossa vida uma vida de salvação para nós, e é possível porque Ele já nos salvou. O que nós precisamos fazer é aderirmos a esta salvação. O que nós precisamos fazer é trazer para nós esta salvação e fazê-la se concretizar na nossa vida, fazer com que essa salvação se torne, portanto, concreta, se torne efetiva em nós. Iniciemos, portanto, queridos irmãos, esse ano invocando o nome do Senhor sobre nós, invocando o nome de Jesus Salvador, de Jesus Cristo, aquele que é ungido do Pai e que nos trouxe a salvação. Iniciemos esse ano pedindo que em nossos corações, nas nossas famílias, nas nossas comunidades, na nossa paróquia, reine esta paz que vem do rosto de Deus voltado para nós, que vem do rosto de Deus que brilha ao nosso favor. Invoquemos, portanto, este nome e peçamos ao Senhor que tenhamos um ano abençoado, um ano de vivermos com o nosso coração pacificado. Queria dizer a todos que nós podemos, nesta missa de hoje, alcançar indulgências plenárias concedidas pela Igreja nessa missa de ação de graças, portanto, com aquelas condições que nós já conhecemos, a comunhão, a confissão, que pode ter sido feita pelo Natal do Senhor, portanto, que não tenhamos em pecado grave, e também cantando o hino do Te Deum, que vamos fazer isso no final da nossa celebração, com o Santíssimo Esposo, o Esposo Santíssimo, vamos cantar o hino do Te Deum, em ação de graças, louvando ao Senhor pelo ano de 2025 que vamos terminar, e depois receberemos também a bênção com o Santíssimo Sacramento. Fechemos um pouquinho os nossos olhos, que o nosso coração se volte para o Senhor, que Ele volte para nós a sua face, e que tenhamos a paz que vem de Jesus Cristo Salvador em nossos corações, e vivamos esse ano na paz que Ele nos traz. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne,
na vida eterna. Cheios de amor e confiança, elevemos ao Deus Todo-Poderoso as preces da nossa comunidade aqui reunida nessa noite. Olhai, Senhor, pela Santa Igreja, como a exemplo a Virgem Maria, sejam dedicados a guardar e meditar no coração a palavra de Deus e a transmitir com fidelidade e amor, rezemos. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção. Olhai, Senhor, pelos que nos governam e possuem a missão de cuidar da sociedade, que se esforcem por estabelecer leis justas e promovam a saúde, paz e concórdia, rezemos. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção. Senhor, pelo mundo todo, que olha com esperança para o novo ano, que seja consolado por vossa graça e sustentado por vossa força, rezemos. Que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção. Olhai, Senhor, pela nossa comunidade, para que ao longo de todo este ano o amor de Deus cresça em nossas vidas, rezemos. Que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção. Acolhe, Senhor, os pedidos que te apresentamos, aqueles que trazemos nos nossos corações, também as intenções, os propósitos que fazemos para este ano que se inicia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Queridos irmãos, colocando no altar do Senhor, juntamente com o pão e o vinho, a nossa vida, passamos a partilha também dos bens que recebemos do Senhor, enquanto cantamos o nosso canto do ofertório. Frutificará.
levando ao altar as alegrias e as fadigas de cada dia, nos disponhamos a oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba ao Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Ó Deus, que sois o início e o fim de tudo que é bom, concedei que na solenidade da Santa Mãe de Deus possamos gloriar-nos com as primícias da vossa graça e alegrar-nos com a sua plenitude. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação, dar-nos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, e na maternidade de Maria, sempre virgem, louvar, bendizer e proclamar a vossa glória. Por obra do Espírito Santo, ela concebeu o vosso Filho unigênito, e sem perder a glória da sua virgindade, deu ao mundo a luz eterna, Jesus Cristo, Senhor nosso. Por ele vos louvam os anjos, vos adoram as dominações, tremem as potestades e os céus e as forças celestes. Com os serafins, unidos, vos celebram exultantes. Concedei também a nós associarmos aos seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana no alto céu. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana no alto céu. Hosana, Hosana no alto céu. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana no alto céu. Pai de misericórdia, que insola os nossos louvores, suplicante nos rogamos e pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que aceiteis e abençoeis esses dons, essas oferendas, esse sacrifício puro e santo, que oferecemos antes de tudo pela nossa Igreja Santa e Católica. Concedei paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra, em comunhão com o vosso servo, o Papa Leão, e o nosso Bispo Francisco Carlos, e todos os que guardam a fé católica e receberam dos apóstolos. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, e de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fé e a dedicação ao vosso serviço. Por ele, nós vos oferecemos e também eles nos oferecem esse sacrifício de louvor por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces, Deus eterno, vivo e verdadeiro, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam.
Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, celebramos o dia santíssimo em que a Virgem Maria, intacta em sua virgindade, deu à luz o Salvador do mundo. Veneramos em primeiro lugar a memória da mesma Mãe de Deus e Senhor Jesus Cristo, a gloriosa e sempre Virgem Maria, a de São José, o seu esposo, e também dos santos apóstolos e mártires Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago e Filipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleito, Clemente, Sisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço e Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião, e todos os vossos santos, por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Em comunhão com vossos santos vos louvamos. Aceitai, ó Pai, com bondade a oblação dos vossos servos e também da vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação eterna e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, aceitar, abençoar e santificar estas oferendas. Recebei-as como sacrifício espiritual perfeito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue do vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando na véspera de sua paixão, ele tomou o pão em suas santas e veneráveis mãos, elevou os olhos aos céus, a vós, ó Pai Todo-Poderoso, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu o pão e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou esse precioso cálice em suas santas e veneráveis mãos, pronunciou novamente a bênção de ação de graças e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da bem-aventurada paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício puro, santo e imaculado, pão santo da vida eterna e cálice da perpétua salvação. Recebei, ó Pai, com olhar benigno esta oferta, como recebestes os dons do justo Abel, o sacrifício de nosso patriarca Abraão e a oração pura e santa do sumo sacerdote Melquisedeque. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes os pedimos, ó Deus onipotente, que esta nossa oferenda seja levada à vossa presença no altar do céu, pelas mãos do vosso santo anjo, para que todos nós, participando deste altar, pela comunhão do Santíssimo Corpo e Sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, que nos precederam com o sinal da fé e dormem no sono da paz. Lembremos os nossos irmãos falecidos, paroquianos falecidos desse ano, a eles e a todos os que descansam no Cristo,
concedei o repouso, a luz e a paz. Concedei-nos, ó Senhor, a luz eterna. E a todos nós, pecadores, que esperamos na vossa infinita misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, Felicidade Perpétua, Águida e Luzia, Inês, Cecília, Anastácia e todos os vossos santos, por Cristo nosso Senhor. Por Ele não cessais de criar, santificar, vivificar, abençoar esses bens e de distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Guiados pelo Espírito de Jesus, iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudai-nos pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, como o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz, dai-nos a paz. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e por toda a eternidade. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Senhor, cheios de júbilo, recebemos o sacramento celeste. Concedei que eles nos sejam úteis para a vida eterna. A nós que nos gloriamos em proclamar a Virgem Maria, Mãe de Deus e da Igreja, por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos rapidamente, queridos irmãos, nos sentamos para os avisos, recordando então que amanhã, às 19h30, temos a Santa Missa, então no dia 1º de janeiro, também para iniciarmos bem este ano, a missa também da Santa Mãe de Deus. Recordando que não teremos as missas durante a semana, no mês de janeiro, então voltamos com as missas da semana, no dia 2 de fevereiro, uma segunda-feira, vamos celebrar a apresentação do Menino Jesus no templo. Então, no dia 2, que também é a bênção das velas, a festa da Candelária. Então, aí nesse dia vamos fazer a Santa Missa, e depois na quarta-feira, dia 4, aí voltamos com as missas normais. Dia 4 vamos fazer a bênção das gargantas também, em honra a São Brás, tá bom? Seria isso basicamente. Vamos, antes de expormos o Santíssimo, para cantarmos o Dedeu, queremos chamar então a Maria Helena e o João José para vir aqui na frente. Vamos abençoá-los nesses 48 anos de casamento. Vamos todos de pé, vamos estender as nossas mãos sobre eles, pedindo que o Senhor... Isso, derrama, Senhor, a sua bênção sobre esses nossos irmãos que completam 48 anos de união matrimonial. Diante da tua presença, hoje renovam os votos de amor e fidelidade. Que a sua bênção, Senhor, os torne cada vez mais fecundos no amor, na fidelidade, e que eles possam, ao lado de toda a família, viverem na tua paz, por intercessão da tua Mãe Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora Aparecida, somos abençoados do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bens pra você. Suplicamos aos céus proteção de Maria e as bênçãos de Deus. Vamos preparar-nos para esse momento de adoração. Graças e louvores sejam dados em todo momento. Graças e louvores sejam dados em todo momento. Graças e louvores sejam dados em todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Na presença de Jesus, olhando para o nosso Senhor, se faz presente no nosso coração, que acabamos de recebê-lo da Eucaristia, também está presente na Eucaristia, que os nossos olhos podem contemplar diante do altar. Nós queremos render ao Senhor graças. Queria te convidar a recordar deste ano que estamos terminando, pedindo ao Senhor que nos dê um coração generoso e agradecidos pelas graças que o Senhor derramou sobre nós, pelas suas bênçãos, pelos dias em que vivemos, também pelas dificuldades que enfrentamos, por esse ano que estamos terminando, louvando e bendizendo ao Senhor, porque Ele nos sustentou até aqui, porque Ele conservou a nossa vida,
agradecendo pela nossa família, pela nossa paróquia, pelas nossas comunidades, agradecendo pelas pastorais, pelos movimentos e por tudo aquilo que fizemos de obra de evangelização, por todos os corações que nós conseguimos alcançar este ano. Agradecendo ao Senhor pela vida de cada um daqueles que vivem conosco em nossas comunidades. Agradecendo ao Senhor pelos aqueles que são comprometidos com as nossas comunidades, os agentes de pastorais, os nossos coordenadores. Louvando ao Senhor por cada uma das famílias da nossa paróquia, louvando ao Senhor por cada um dos dizimistas que com a sua contribuição nos ajuda a manter a obra de evangelização da nossa comunidade paroquial. Louvemos e agradecemos ao Senhor, cantemos juntos este hino de ação de graças, louvando ao Senhor por este ano que estamos terminando. Cristo, Rei da glória, do
vós minha esperança. E agora, pedindo ao Senhor que derrame sobre nós a sua bênção, queremos também clamar que essa bênção seja estendida pelas nossas casas, a nossa família, também pelas intenções e pelos propósitos que fazemos para este novo ano, pedindo ao Senhor que a sua bênção se estenda sobre toda a nossa paróquia, o nosso bairro, que o Senhor visite as nossas casas, visite o nosso coração e que possamos iniciar esse ano na paz, na bênção. Iniciamos esse ano nas graças que o Senhor tem reservado para nós. Cantemos o dom sublime, invoquemos a bênção do Senhor e traga no teu coração também todas as pessoas que você deseja que seja abençoada pelo Senhor neste momento. Do céu desdestes o pão, oremos, Senhor Jesus Cristo, que nesse admirável sacramento nos deixastes o memorial de vossa paixão. Dai-nos venerar de tal modo os sagrados mistérios do vosso corpo e do vosso sangue, e possamos experimentar sempre nós a sua eficácia redentora. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém.
todos, um feliz ano novo, né? Pela graça de Deus, que possamos passar esse ano na tranquilidade, na serenidade e vivermos nas bênçãos do Senhor, e que possamos neste ano continuarmos caminhando juntos, construindo a nossa paróquia, construindo a nossa comunidade e vivendo cada vez mais unidos, tá bom? Queridos, quando nós desejamos um feliz e abençoado ano novo, mais do que desejar, nós precisamos ser também a paz e a bênção nos nossos lares, na nossa paróquia, nas nossas comunidades. Então eu desejo a cada um de vocês, ao nosso barco que está em vias de voar, conhecer o Dom não, né? O Papa, assim ó, o Papa Leão. Desejar a cada um de vocês um 2026 rico em graças e bênçãos. Sejam muito felizes. E lembre-se, a felicidade, ela perpassa primeiro pelo seu coração. Acreditem na graça de Deus. Feliz e abençoado ano novo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.